Boa noite, querido telespectador. Eu sou o Gilvan Leite, essa é a sua Constante TV e esse é o nosso programa Missões em Revista. E nesta noite nós queremos te agradecer pela audiência, pedir para que você aproveite esse momento para compartilhar o nosso programa, para que você possa ativar o sininho, para que você possa deixar o seu like. E queremos te lembrar também que agora temos a nossa playlist. Se você não conseguiu assistir algum programa, vai lá na playlist, tudinho, assiste e compartilha. E hoje, mais uma vez, nós estaremos aqui conversando junto com meus amados irmãos, a Poliana Brelais, o Paulinho, o Paulo Vitor e o meu amigo Felício Gabriel. E nós estaremos mais uma vez falando sobre a nossa irmã Amy Carmichael, nossa missionária, que lá no passado, também já inspirada por Deus, anunciava a sua palavra. E primeiramente, o estudo desse livro é para nos transformar, nos motivar. Como foi dito, não seremos a Amy Carmichael, não faremos as coisas que ela fez, mas queremos ser usados por Deus. Não é isso, Poliana? Isso, muito boa noite. Boa noite. Que está nos assistindo agora. Então, para a gente se contextualizar, né, a respeito, na semana passada nós começamos a falar da vida da Amy Carmichael. E aí, a gente deu aquela breve introdução, né, de quem a Amy é. Amy nasceu na Irlanda, né, uma moça irlandesa, que é muito conhecida pelos seus feitos na Índia. Nós ainda vamos chegar lá. Mas o que nós falamos um pouco foi a respeito da sua juventude, adolescência, ali que ela cresceu, né? Amy sempre muito engajada com a comunidade, sempre muito ativa no evangelho. Era aquela moça que tinha sede da palavra, queria crescer, mas ela não detinha aquilo para ela própria, né? Sim. Ela compartilhava o evangelho com os outros. Queria transformar o seu meio, né? Compartilhava com as crianças que estavam na vizinhança, com as adolescentes. Falamos também que ela conheceu um grupo de moças chamadas capuzinhos, moças essas que trabalhavam durante o sol quente, 10, 12 horas por dia nos moinhos. Trabalho escravo, Trabalho escravo, não recebiam quase nada, mal para sua própria sobrevivência. E ali a Amy começou um trabalho com elas também, essas moças que eram marginalizadas, né, estavam à margem da sociedade. E aí, os acontecimentos mais recentes que nós chegamos a falar foi que Amy, após o falecimento do seu pai, que aconteceu lá bem na sua adolescência para a juventude, a família se encontrou num estado de profunda crise, de não saber o que comeria no próximo mês, de não saber o que teria no próximo mês. E receberam uma oportunidade muito, muito, muito grande, muito boa, de um amigo da família, para trabalhar na Inglaterra. Então, eles se mudaram, né? Foram. E foi, assim, bem pesaroso para Amy, que já tinha um trabalho tão bem estabelecido na Irlanda, com aquelas moças, já era tão amada, tão querida por aquelas moças, Sim. Já as amava tão fortemente. E aí, o livro conta pra gente que ela tomou a decisão, pautada em oração, né? Não foi, eu acho que vai dar certo, eu acho que eu quero, mas pautada em muita oração. Totalmente na dependência de Deus, né? De se mudar junto com a sua mãe, com algumas de suas irmãs, né? Ela tinha outros irmãos também. E ela se mudou, né? Para a Inglaterra. Se mudou para ele tentar reconstruir a sua vida. A sua mãe conseguiu um emprego muito bom, né? Muito confortável também. Ela morava numa casa um pouco mais afastada das grandes cidades, né? Que eram tão movimentadas, tão agitadas. E a Amy toma uma decisão bem diferente. A Amy tinha aquela paixão, né, por se envolver com a comunidade, se envolver com quem ela iria trabalhar, decide morar dentro das favelas, né? Decide morar em casas bem simples, bem difíceis de viver mesmo, né? O livro ela se inseriu no contexto das capuzinhas. Isso, né? ela se inseriu no contexto... Por aquilo que ela dizia mesmo. Ela sempre afirmava para os capuzinhos que era possível ser feliz mesmo vivendo na miséria. Justamente. Que era o contexto dela. Viver no mesmo ambiente dela. E ela fazia o que pregava, total né? sentido na cabeça dela. Não, era uma hipocrisia, né? A Amy, a gente certeza. falou também que ela tinha uma condição de vida, lá no início, né? Muito boa. E até mesmo quando ela estava em crise, a sua vida ainda era relativamente boa. Ela tinha uma grande casa, tinha propriedade, a sua família tinha posses, apesar de não ter dinheiro para mantê-las, mas tinha, né? E aí seria bem hipocrisia da parte da Amy, né? Chegar numa capuzinho assim e falar, olha, mas vai dar tudo certo. Seja feliz. Quando, na verdade, ela voltava para sua casa no conforto, né? Então, a Amy, ela sempre teve esse cuidado de demonstrar com o seu testemunho aquilo que ela pregava.
né? Sim, E isso não com só em certeza. condições financeiras, a gente percebe. E aí, o livro conta pra gente que as condições da casa eram tão difíceis, que o Felício, na semana passada, falou que quando ela ia dormir, às vezes ela tinha que jogar um sapato assim no chão, pra Jogar que a bota, espantasse os ratos. Deixava a bota Isso. sobre ela enquanto ela dormia, né? Se Pra quando cobria. se levantar, né? Isso para que não passasse bichos por cima dela, para que não passasse animais, né? E era uma situação muito difícil. Não é nem um apartamento, era um lugarzinho muito úmido, muito escuro, muito barulhento. Sua vizinhança também não era nada legal. Pra pensar barata, Tipo um rato. cortiço, Isso. né? Era terrível, era terrível de se literalmente. viver ali. E a Amy não se alimentava direito. Às vezes o livro conta que ela não comia nada o dia inteiro. Vivia muito no trabalho, com as capuzinhos também, né? E isso tudo foi virando uma grande bola de neve, né? A gente sabe que quando nós não cuidamos da nossa saúde uma vez, outra vezinha, aquilo lá na frente vira uma grande coisa, né? Isso até é um exemplo pra gente, né, Polly? Porque a Bíblia vai nos dizer, a palavra do Senhor vai nos dizer que o nosso corpo é o templo do Sim. Espírito Santo, né? Então nós devemos ter esse cuidado, né? Nós De temos cuidar responsabilidade. Esse corpo não é nosso, Sim. é de Deus. Então nós precisamos cuidar bem das coisas de Deus, né? Sim, nós temos A gente responsabilidade sobre ele. A gente vê aqui a Amy, ela na verdade também não se poupando. Ela vendo... Claro, ela sabia das consequências, não foi uma decisão avulsa. Ela dizendo, não sei se vai dar certo, se der certo, se não der certo, tanto faz, né? Não, ela estava muito consciente de que se ela tomasse aquela decisão, aquelas coisas iriam possivelmente acontecer. É a mesma coisa que o Senhor fala, olha, se vocês me seguirem, vocês serão perseguidos. É algo que o próprio Senhor Jesus Cristo nos garante. Tanto que o dedicar-se à missão também é algo desgastante, tanto fisicamente quanto emocionalmente. E a Amy adoece bastante, mas pela providência do Senhor, um amigo muito próximo da família, ele, conhecendo já a situação da Amy, oferece ajuda e diz que ela poderia vir morar na casa dele. Era uma casa senhorial, se localizava numa fazenda, que era Bem uma grande. grande, né? E lá, a Amy ela começou a melhorar. Porque o que o médico que consultou, que analisou lá, fez o diagnóstico da Amy, disse que ela tinha... O diagnóstico era muito vago, porque dor de cabeça, dor no estômago. Imagine assim, naquela época a medicina não era tão avançada assim. Então o sintoma poderia ser qualquer doença. Podia ser só uma dor de cabeça, só uma exaustão. Podia ser só realmente uma dor de estômago comum, algo normal. Até mesmo um câncer. Então nós vemos que foi algo, na verdade, permanente. Um diagnóstico totalmente vago, né? E essas consequências foram praticamente permanentes, que me carregou para a vida toda. Sim. E lá na granja ela começou a melhorar, como eu já disse, e já começou a procurar algo para fazer. Apesar daquele peso que ela tinha no coração de deixar as capuzinhos, o trabalho que ela havia desenvolvido ali em Belfast, eu acho. Isso. Em Belfast, a obra não para. A missão ela continua até que o Senhor Jesus Cristo volte. E Amy tinha isso muito enraizado na cabeça, tanto que já quando ela começou a melhorar, ela se dispôs a ajudar Robert Wilson e já a desenvolver alguma coisa. A mensagem do evangelho tem que ser proclamada. E ela viu um campo missionário muito promissor ali, que eram as aldeias ao redor, e as próprias famílias que moravam perto da granja. Amy iniciou um trabalho com elas, e nós vemos que isso, além de ajudar também Robert Wilson. Havia incomodado os dois filhos de Robert Wilson, que achavam que a granja era um lugar masculino, e aquelas reuniões que Amy promovia eram chamadas por eles de invasão. Então, apesar disso, de eles tentarem fazer a Amy se sentir desejada, Robert Wilson já tinha se tornado dependente da Amy. Ela ajudava ele em muitas coisas. Sim. Tratava ela como se fosse uma filha. A Amy já havia perdido o pai. O Robert Wilson não tinha esposa também. Então, ambos tinham um carinho muito grande um pelo outro. É muito legal a gente perceber também que isso não era um peso para Amy, né? No sentido de, nossa, eu preciso fazer um projeto ou algo, eu preciso... Sei lá, eu tenho obrigação. Mas era algo muito natural para ela. Ela simplesmente passeava pelas aldeias, via umas crianças, sentava na calçada com elas e começava ali. Uma coisa muito sutil. Não era algo que
que ela precisava se esforçar para fazer, sabe? Parecia que vinha de forma tão natural. Ela tinha prazer nisso. Sim, Ela o tinha evangelho ele prazer em faz isso falar, mesmo. em pregar a palavra de Deus, né? A própria Bíblia fala que os mandamentos não são peso, na verdade, Sim. né? São alegria. E o que a gente vê também? Deus falou, a Amy sentiu uma paz no coração de que era da vontade de Deus que ela permanecesse ali na granja. Então ela já havia se tornado bem conhecida. E ela participou de uma reunião Cash Week. E ela teve uma... Assim, aconteceu alguma coisa ali que as pessoas viram algo na Amy e decidiram que ela seria chamada, foi chamada para liderar todas as reuniões de um estudo bíblico da União das Escrituras que George e William haviam a convidado. Ou seja, George e William eram os dois filhos de Robert Wilson. Eles não queriam que Amy estivesse ali, tentavam fazê-la se sentir desejada, mas fizeram esse convite a ela para participar dessa reunião. E ela foi chamada para liderar essas reuniões. E eles chamaram ela, né? Então imagina assim, como é que eles estavam se sentindo naquele momento. Mas eles já vão mudar de opinião, né? A Amy Carmichael era uma pessoa assim que a liderança era nata, né? Desde criança, né? Desde criança a gente veio ela... Desde a situação da escola, com meteoro. Chamava... Sim, era muito convincente. Ela sabia usar as palavras. Tanto que ela até escreve um conto lutando com Saul, que é a história de um macapuzinho. E certo dia, numa reunião Cash Week, o que acontece? Há 5 anos antes desses acontecimentos aqui, Hudson Taylor havia dado uma palestra, havia pregado numa dessas reuniões, e ele havia mencionado dos 4.000 chineses que morriam a cada hora sem nunca ter ouvido o evangelho. Claro, Amy absorveu tudo aquilo, a tal ponto de 5 anos depois, aquela mensagem vir tão latente na mente dela, que ela começou a orar por aquilo, já que ela não sabia o que fazer com aquele pensamento. E em oração, da mesma forma que ela ouviu aquela voz na fonte, ela também ouve essa mesma voz dizendo ide. Como na fonte também ela sabia que essa palavra era o início de um versículo bíblico. E ela conhecia de cor. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. E naquela noite, Amy, ela não conseguiu dormir pensando no significado daquilo. E na manhã seguinte chegou à conclusão de que Deus havia dito que ela fosse... E qualquer que fosse o custo, era o que ela faria. Ela não sabia para onde, mas ela tinha que ir para algum lugar. Quando Deus tem um chamado pra gente, acontece coisas inimagináveis, né? Foi uma pregação, uma palestra do pastor Hudson Taylor, que de 5 anos atrás, e depois de 5 anos, ela do nada chegou a lembrar, ela lembrou do que o Hudson Taylor tinha falado sobre os 4.000 chineses. E isso mexeu com ela, isso acendeu algo que já tava tocando o coração dela, muito antes dela ir pra granja, né? E agora ela tinha certeza do chamado dela. Não sei o que ela pensava na hora, mas ela provavelmente já tinha uma noção de que ela seria chamada para ser missionária. Ela já pregar o sendo evangelho, chamada. né? E uma coisa interessante aqui é que quando a gente tem essas inquietações, muitos pensamentos vêm na mente. Sim. E é nesses momentos que as verdades que nós sabemos do evangelho a gente tem que firmar. Tem que pregar a nós mesmos. Sim. E Amy pensou assim, por que a vida cristã não é mais fácil? Não está sendo mais fácil para mim. Mas por que ela pensa isso? Havia a ideia dela de viajar, a decisão, na verdade, que ela havia tomado, não estava sendo bem acolhida pelos irmãos. Pelos irmãos não, os filhos de Robert Wilson. Eu acredito que são irmãos na fé, né? É verdade. Os filhos de Robert Wilson, mesmo não admitindo, acabaram se acostumando com as reuniões, com Amy, porque, querendo ou não... Ela organizou ali, né? Ela organizou e trouxe, assim, a alegria para aquele ambiente ali. Eles já se acostumavam com os hinos, com as risadas, com as brincadeiras. Então aquilo tudo tinha sido algo muito positivo, na verdade, para eles. Mais alegria ali pra granja, né? Só que os líderes das reuniões Cash Week,
eles não aceitaram. Ou seja, os irmãos de novo, os filhos não aceitaram, de Robert Wilson, não aceitaram a ideia de cara. Os líderes não aceitaram, mas Robert Wilson havia entendido. Isso tá bom. Se Deus falou isso para você, a gente vai orar e eu vou encaminhar você. Robert Wilson conhecia muitos missionários, muitos mesmo, e tinha contato com as missões. Sim. E como ela queria ir para a China, ela foi encaminhada para o centro de treinamento, preencheu a papelada, conheceu uma senhora chamada Soutal, alguma coisa assim, que de cara já tinha aprovado Amy como missionária. Amy era alguém jovem, uma missionária da igreja presbiteriana, e claro que seria muito bem-vinda na missão na China. E o próprio Hudson Taylor já sabia que Amy seria um ótimo acréscimo, um bom acréscimo para a missão na China. E o que a gente vê acontecendo agora? Eles percorrendo toda a cidade, vendo os preparativos para ela fazer a viagem junto com outras mulheres também. Já estava tudo pronto, porém houve um empecilho. Lembra que a gente mencionou aqui a saúde da Amy? Pois é, está aqui o problema. Porque no último formulário, a última exigência era que o médico ele fizesse um diagnóstico, desse um diagnóstico para Amy. E ele não gostou. Final, né? E ele não gostou do que viu. Viu, na verdade, a Amy muito disposta, muito alegre, assim, querendo realmente ir fazer a missão. Só que A saúde no não estado que o corpo dela se encontrava tão enfraquecido, ele não permitiria de forma alguma a Amy ir. A Amy ficou muito assim, ficou frustrada, né? Voltou para a granja, só que o coração dela estava muito quieto, já que ela teve todo o trabalho de se despedir. O livro fala que ela, com muito pesar, ela escreve uma carta para a mãe dizendo: tô indo embora. E acaba que ela tá voltando agora. Ela não volta para a granja. Mesmo assim, ela não desistiu, ela se firmou na ordem do Senhor. Ide. E ela iria para algum lugar e logo ela iria. É verdade. Vamos aproveitar, Paulo, essa deixa do Felício agora, e nós vamos precisar fazer o pequeno intervalo, e queremos aproveitar para agradecer a você que tem nos dado essa grande audiência e dizer para você que a leitura e esse panorama que nós temos aqui através dos nossos amados irmãos sobre a vida da Amy Carmichael é para incentivar você e primeiramente a nós a também fazermos o ID do Senhor. Voltamos no próximo bloco. Constante TV, uma bênção para mim e uma bênção para você. Voltamos para o segundo bloco do programa Missões em Revista, e como falei no final do bloco anterior, estamos aqui tendo um panorama sobre a biografia da nossa querida e amada irmã Amy Carmichael, missionária no passado, mas que é uma grande inspiração para todos nós no presente e assim também para as futuras gerações. E queremos dizer para você que esse livro é maravilhoso. Se você puder adquirir para ler, aproveite também e compre esse exemplar. Felício, no bloco anterior, você falava aí sobre a questão, né, dos filhos de Robert Wilson, que a Amy Carmichael chegou ali na granja, a princípio houve uma rejeição da parte dele, mas depois todos eles ali na granja se tornaram dependentes da Amy Carmichael. E enquanto você falava, Poliana e Paulo, eu ficava aqui pensando, porque Jesus diz que nós devemos ser sal aonde nós chegarmos, que nós devemos ser luz. Então, Amy Carmichael ali na granja, ela se tornou sal, né? Ela temperou aquele ambiente aonde, quando ela resolveu ir para a China, tomou a decisão, eles assim já não queriam mais que ela saísse de lá, né? E continuem aí vocês, a palavra está com vocês para explanarem sobre os próximos capítulos sobre a vida de Amy Carmichael. E reforçando aquilo que eu já disse, Gilvan, porque da mesma forma em que Amy sabia das consequências de ela viver nas favelas junto com os capuzinhos, ela também sabia que ela poderia, na verdade, conquistar para si a desaprovação, a rejeição dos irmãos, que foi o que aconteceu. Só que só depois que vieram os frutos e Amy não se deixou
levar, na verdade, pela rejeição deles, mas continuou no seu objetivo de ir pregar o evangelho. Começou buscando, né? Começou procurando. A gente parou na parte em que ela foi rejeitada pela missão na China, da China, que era a missão de Hudson Taylor, e ela volta para a granja. Só que 4 meses depois da sua volta para a granja, Amy sentiu aquilo que ela chamou de o chamado para o Japão. Agora ela queria ir para o Japão. E mesmo que não conhecesse ninguém ali, Robert Wilson, a gente vê ele sendo esse braço direito para Amy, porque foi ele quem encaminhou ela para a missão na China, apesar de ter sido rejeitado, ele que ajudou, que deu apoio. E sendo ele presidente das reuniões Keswick, ele conhecia missionários em todo o mundo. E na hora que Amy mencionou o chamado, que ela chamou de o chamado, com Robert Wilson, logo veio um missionário na mente dele, que era Barclay Buxton. Ele era enviado pela Sociedade Missionária da Igreja, braço missionário da Igreja da Inglaterra e líder do grupo evangelístico japonês. Não foi fácil para Robert Wilson ter que escrever a carta para Barclay, já que ele há tão pouco tempo tinha recuperado a Amy, agora estava tendo que enviar ela de novo. Sim. Mas ele sabia que Amy era determinada e acreditava no chamado de Deus. Por isso ajudou em seus planos. Eu acho muito interessante, desculpa cortar, mas eu acho muito interessante que mesmo ela não tendo certeza de onde era para ela ir, ela continuou buscando, ela continuou procurando. E eu creio que mesmo que ela não conseguisse, ela ia continuar buscando, porque ela estava com o diretor-geral das reuniões Keswick. Ele tinha contato de muitos missionários ali, então ele podia ser uma peixada ali para ela conseguir entrar no campo missionário, onde ela bem achava que era onde ela deveria estar. Não, ela bem achava, mas onde sim o Senhor tinha dado paz no coração dela. Isso é verdade. A gente vê muito assim um exemplo de ela colocar esses motivos, essas inquietações diante de Deus, que essa paz que excede todo entendimento tomar o coração da Amy, e aquilo guiava as ações dela. Porque, querendo ou não, o Senhor, ele nos incomoda quando nós não estamos indo de acordo com a vontade dele. Mas no caso de Amy, era ele colocando ela numa situação e, olha, você experimenta da minha paz que eu vou te guiar. Ou seja, essa paz, pastor Gabriel, né, pastor da juventude, ele sempre diz pra gente que a ansiedade é sinônimo de pecado, de incredulidade. E a gente vê o Senhor guiando Amy o tempo todo. Amy, claro, se sentindo inquieta, mas colocando os pedidos diante de Deus e Deus dando paz ao coração dela. E, de certa forma, dizendo, ó, tá nas minhas mãos. Eu vou fazer a minha parte. Você fez a sua, eu vou cumprir a minha parte. É muito legal também nesse processo da Amy, como tinha comentado no bloco anterior, no sentido de... A Amy teve muitas inquietações, né? A gente percebe no livro que acontecem coisas muito... Não vou dizer extraordinárias, mas muito fora da nossa caixinha, né? São mudanças muito radicais na vida da Amy, são decisões bem radicais que a Amy toma. E assim, numa biografia a gente consegue ver a superfície da vida com Deus que ela tinha, né? Mas, sem dúvida alguma, essa superfície reflete quem a Amy era com o Senhor. A gente percebe que durante o livro todo, quando você que está em casa for começar a ler com a gente, vai estar sempre assim, frases como e ela passou a noite orando, ou então, e ela orou por muito tempo, ou então, e ela estava em oração com o Senhor. São sempre pontuados vários momentos de oração em que ela, como você falou, colocava diante do Senhor essas inquietações, né? Quantas vezes a gente não acha que pensa alguma coisa e não acha que escuta alguma coisa e toma uma decisão errada e ainda coloca o nome do Senhor ali no meio, né? Eu digo por mim, isso já aconteceu, infelizmente. Então, assim, a gente percebe quanto a Amy, ela tinha essa calma de, tá, eu tenho muitos pensamentos, eu tenho muitos planos e muitas ideias, mas bora lá, o que o Senhor quer de mim, né? Pra onde Ele quer que eu vá? São mudanças muito radicais, mas tá, fala, o que o Senhor quer de mim, entende? Eis-me aqui, né? E faz a tua vontade na minha vida, né? Amém. E vale lembrar que tudo isso é algo que requer tempo.
a gente vê lendo assim e tal, a gente acha, pô, deve ter sido rápido e Parece que tal. foi tudo de um dia Parece pro que foi outro, tudo né? de um dia pro outro. Ela conseguindo dinheiro lá pro tabernáculo de lata das Capuzinhos. A gente acha que tudo foi muito rápido. Isso. Mas tudo teve uma espera ali. Tudo foi parte da paciência da Amy, de não agir de maneira brusca, sem a intercessão de Deus, sem os cuidados de Deus. E ela fazendo tudo conforme as orações que ela fazia, conforme o Senhor dava a paz ao coração dela, conforme Deus ia guiando ela ali. A gente vê muito Deus guiando as escolhas que ela toma no decorrer do livro e até mesmo nos locais onde ela ia. Locais que serviram como crescimento para ela, como ensino para ela, situações que serviram como um aprendizado muito grande para ela, que formou a mulher que ela se tornou no final. Uma E missionária vivia muito abençoada. Porque eu lembro de um hino que diz assim: que paz nós perdemos sempre, que dor há no coração. Estou fazendo uma adaptação. Que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Então a gente tem essas dívidas e pesares, Sim. tem na vida a tentação, mas a gente não fica sem consolo, sem refúgio, Sim. indo a Deus em oração. Essa é a mensagem do hino. Foi muito difícil, claro, essas mudanças muito radicais, muito bruscas na vida de Amy. E após um tempo de espera, olha aí, de novo, pela resposta, Sempre esperando, né? havia Sempre sido esperando. confirmada a ida de Amy para Xangai, na China, e dali ela tomaria rumo para o Japão. A despedida foi algo muito triste Sim. para Amy, para Robert Wilson, mas algumas pessoas, membros das reuniões que eu vi, que estavam ali no pier, e enquanto Amy se despedia, estava no navio, o Valeta, eles tocavam, entoavam hinos, encorajando, e até que o Valeta, o navio, ele cruzasse todo o pier, Robert Wilson ia acompanhava a Amy, e eles gritavam frases de encorajamento, versículos da Bíblia, até que Robert Wilson se tornou apenas uma mancha embaraçada no horizonte. E Amy cruza o Canal da Mancha e vai em direção a uma longa viagem até Japão, mais de meio mundo. E aqui, né, praticamente Felício, nesse capítulo nós vamos verificar que quando ela está aí dentro do navio, né, vai acontecer várias dificuldades também, né? Várias Na vida da Amy, dificuldades. né? Ela vai verificar ali as pessoas com náuseas, tudo sofrendo de enjoo, né? Ela também sente, mas ela pega e ela vai escrever, eu acho que no papelão, uma frase. Quem é de vocês aí que lembra dessa frase? Em tudo dai graças. Tudo dai graças. Ela escreve no papelão, mas isso ainda não é agora, João, sabia? Não? Ainda não. É no próximo navio que ela vai buscar, que ela vai entrar. Mas nesse aqui... Mas nesse aí ela passa por um perrengue também, não é? É o enjoo, né? Porque a viagem, na verdade, era um negócio muito Foi certo. nesse navio mesmo. Foi no Não, primeiro foi navio. no próximo. Foi no Com próximo. certeza. Sim, Rapaz. foi no próximo que ela faz uma parada na África. Aí entra nesse verdade, navio aí, verdade. que acontece um monte de coisa. Mas a viagem era algo muito incerto, porque, só dando uma pincelada na história aqui, existe um autor do cantor cristão, pastor Spafford, alguma coisa assim, a pronúncia do nome dele, e ele é autor do hino Sou Feliz. E qual é o contexto em que esse hino foi escrito? Praticamente a família dele toda morreu no naufrágio. Sim. Então, a viagem mesmo, além de demorar muito tempo, muitos meses, até assim, meio ano, 6 meses, 8 meses, para você chegar no destino, ainda mais que era o Japão, né, outro lado do mundo, havia esses perigos de tempestade, de naufrágio, de acidente e tudo mais. Mas ela, sim. durante esse tempo, ela desenvolve um trabalho também com as pessoas ali, ela evangeliza os passageiros, e no decorrer da viagem o capitão ficava questionando a fé de Amy, até que enfim ele queria se tornar um cristão e pede que Amy escrevesse alguns versículos da Bíblia em papelão para que pudesse pendurar na parede de sua cabine. Era uma forma dele dizer, ó, eu sou cristão, agora esse é meu estilo de vida.
Ela impactando os tripulantes do navio. É maravilhoso. E eu creio que essa deve ser a nossa missão em cada lugar, de impactar a vida das pessoas de alguma maneira, com o nosso bom testemunho. Porque enquanto o pessoal estava reclamando de náusea, reclamando do fedor, reclamando das situações ali do navio, ela estava agradecendo. E Ela olha só, estava o louvando contexto. a Deus ali. A gente tem que muito olhar para o contexto para a gente realmente sentir o que estava acontecendo. Olha só. Por fim, ela embarcou no SS Sutilege para Xangai. Agora sim, ela troca de navio. Ela estava no Valeta, vai para o Sutilege. E que esse era realmente o navio. É daquele navio que o Gilvan mencionou, infestado de rato, infestado de barata. Mas M não abriu a boca para reclamar, mas pegou um pedaço de papelão e escreveu: em tudo dai graças. É aquilo que Paulo vivia. Porque o que ele disse aos filipenses? Alegrem-se. Mas eu estou preso. Mas alegrem-se. Independente do contexto, alegrem-se. E coloquem esses motivos diante do Senhor. Transformar, na verdade, os nossos motivos de ingratidão, transformar as nossas reclamações, na verdade, em oração. Apresentar diante de Deus. Então, após chegar a Xangai, aqui a gente entra na narrativa do capítulo 1, que acontece, acredito que a gente não mencionou o capítulo 1, né? Pois é, o capítulo 1, ele vai narrar a viagem de M no SS Yokohama Maru para o Japão. Foi uma viagem muito difícil porque eles enfrentaram um tufão durante a viagem. Chegou ali, veio um outro barco para resgatá-los. Eles foram resgatados, transferidos e chegaram ao seu destino. Só que aí, o que tinha acontecido? Robert Wilson mandou mensagem, a carta para o missionário no Japão e pediu que ele enviasse a resposta para Xangai. E ali em Xangai haveria um missionário que receberia a M. Só que por conta da tempestade, esse missionário não foi. Houve um desencontro, né? Houve um desencontro. Sim. Aí a M já havia desembarcado, estava lá com o seu baúzinho, no meio do pier, do nada, a meio mundo de distância de casa, e não sabia o que fazer. Sim. Porque o missionário não estava ali para encontrar ela. E ela começa a gritar: meu nome é Amy Carmichael, alguém aqui fala inglês? Sim, com certo pânico. Só que aí ela percebe como é que a situação é engraçada. Ela, né, o livro mesmo diz, ela imagina a aparência dela, né? Chapéu de feltro todo molhado, ela encharcada dos pés à cabeça, baixinha como era, irlandesa, não conhecia a língua, estava totalmente perdida ali e começa a rir da situação. Ela acha engraçado. Olha só meu contexto, né? Mas até que, enfim, aparecem duas pessoas que ajudam a Amy ver a situação dela, carregam o baú dela, chamam o que a gente chamaria aqui de táxi, não é? Mas para eles era um carrinho de 2 rodas, é do Kuruma. Kurama é outra coisa. É de Naruto. É verdade. Kurama. Isso é verdade, mano. Mas o Kuruma era um meio de transporte, né? Levou que eles... O Kuruma deixou ela na loja de um comerciante americano, né? Sim. Comerciante americano. E ele falava inglês, conseguiu se comunicar com ele e disse que conhecia realmente 2 missionários que moravam ali. Ela acreditava ser os missionários que iriam encontrar ela, né? Então, após, assim, eles rirem muito, a Amy contando a história dela, tomarem xícara de chá e tudo mais, a chuva já havia amenizado, a Amy foi encaminhada lá pro complexo, né? Pra casa dos missionários. O cuidado de Deus na vida da Amy nesse momento é algo incrível. A gente assim. vai ver que não tem coincidência, né? Não tem coincidência. Tudo é Deus providenciando, Deus no comando, né? E olha só, uma coisa muito interessante. O tempo todo o Amy estando na mão de estranhos. Porque aquelas 2 pessoas que ajudaram ela a carregar o baú, ela nem conhecia. Mas aqui, né, vai acontecer outra coisa muito interessante, que ela vai conversar com aquelas mulheres que acompanharam ela.
E com toda aquela situação, Amy aprendeu que Deus poderia fazer as coisas funcionarem, mesmo quando tudo parecia dar errado. Ela estava à mercê de Deus e da bondade de estranhos, e ela havia sido ajudada a cada passo do caminho. Mas aqui acontece uma coisa. Enquanto ela conversava com uma das mulheres missionárias, ela descobriu que não podia contar com o apoio de todos os missionários. Isso deixou Amy desacreditada, porque a palavra mesmo diz, o Senhor ordena, amai uns aos outros. Sim. Qual é o maior de todos os mandamentos? O primeiro deles é amar a Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo como tu amas a ti mesmo. E então, novamente, Amy, com aquela inquietação, ela vai diante de Deus em oração numa gruta, numa caverna perto de onde ela estava hospedada, e faz a seguinte oração: Senhor, ajuda-me a amar sempre as outras pessoas como tu nos ama. Mostra-me como amar até os cristãos que não me amarem de volta. E ela vai ter muita experiência nos próximos 15 meses. Gilvan, contigo. Nós estamos agora chegando ao final desse bloco, né? E vamos precisar fazer mais um intervalo. E queremos convidar a você para vir conosco nessa viagem sobre a vida da Amy Carmichael. Constante TV, uma bênção para mim, uma bênção para você. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Missões em Revista e mais uma vez queremos te agradecer pela grande audiência que você tem nos dado e queremos te pedir que, se ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, assine o sininho, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe aí para o seu amigo também conhecer a Constante TV. Ficamos no bloco passado, né, falando aí, né, Felício, sobre a questão da Amy Carmichael, que se encontrou com as irmãs, teve ali aquele choque de ver que os próprios cristãos, né, não eram tão confiáveis. Isso é verdade. Sim. Paulo, contigo a palavra. Bom, a Amy chegou na cidade de Matsui e ela já se estabeleceu ali no Japão, na casa do Barclay Buxton. Uhum. E como o próprio livro conta, ela estava vivendo dois mundos. O mundo inglês, o mundo onde ela já estava acostumada, e o mundo japonês. Um mundo completamente diferente do que ela já estava acostumada. Mas ela tentou, de todas as formas, se adaptar àquilo. Ela estudou a língua e tentou estudar. Mas, como ela é alguém muito apressada, ela queria começar a evangelização, ela queria alguém. Ela queria começar a falar inglês, o japonês rápido para começar a evangelizar. E Barclay, vendo a situação dela, decidiu colocar alguém ali para ajudar ela. Exclusivamente para isso, né? Exclusivamente para isso, que era a Misaki. Ela era alguém que ia interpretar o que a Amy estava falando. Então, a Amy aproveitou essa nova arma que ela tinha e começou a evangelizar. Mas algo que atrapalhou ela em uma das suas primeiras evangelizações foi a sua roupa. Porque enquanto ela estava evangelizando uma senhorinha, enquanto ela estava falando de Cristo, falando da salvação em Cristo, a senhora estava distraída com a roupa dela. Sim. Algo completamente anormal ali no país. E aquilo chamou muita atenção da senhorinha, que tocava a roupa dela, via, analisava e não prestou atenção. O evangelho não era o centro não era da o coisa, centro, né? Ainda mais que o país, o Japão, era exclusivamente quase que todo budista, né? Ele tinha vários deuses ali, várias outras religiões, então era um país politeísta, um politeísmo muito grande ali. Então, ela vendo a situação onde ela se encontrava, decidiu mudar completamente a maneira como ela estava se vestindo, a maneira como ela se vestia, e se adequou a um kimono. E ela até colocou no kimono dela as palavras em japonês: Deus é amor. E assim ela conseguiu se adaptar melhor. O pessoal já não olhava mais como olhava para ela antes, porque ela saía nas ruas, o pessoal começava a encarar ela. Ela se inseriu na cultura, ela né? se inseriu ali na cultura. a mesma roupa dos japoneses, né? Sim, e isso é algo que é muito, muito interessante, porque a gente tenta mostrar muitas vezes a nossa cultura, assim, mas a gente deve entrar ali no meio também, entender a mente deles, entender como eles pensam, entender como é aquela religião de alguma maneira, para que a gente consiga evangelizar de uma maneira mais eficiente, se a gente se colocar ali na situação do outro. Isso é um grande desafio no evangelismo, né? Que a gente enfrenta às vezes no sentido de
às vezes a gente tenta empurrar o cristianismo com a nossa visão, sabe? Já vimos alguns relatos, principalmente aqui na igreja, de, às vezes, pessoas que vão para alguma aldeia indígena, né? Levando comida, levando roupa, levando brinquedo, como porta de entrada para o evangelho, claro. Mas eles chegam ali e se deparam com aqueles utensílios que, para eles... O que é uma boneca? Sabe, eles nunca viram uma boneca. Então, assim, foi uma situação bem específica que eu comentei aqui, mas de uma forma global, é um desafio que a gente enfrenta, sabe? De tentar passar o evangelho de uma forma clara, né, para outra cultura. Porque, às vezes, a gente tem visões que tem pensamentos que outros não vai nem sequer entender. Uma vez eu fui num programa da Missão Novas Tribos, né, o Ayumi. E aí teve uma parte que me chamou muita atenção, que eles fizeram um mini desafio com a gente, que tinha uma pessoa indígena, né, tava interpretando indígena, e aí a gente tinha que tentar evangelizar esse indígena, né, tentar falar da mensagem da salvação, boas novas de Jesus Cristo. E aí a gente tentava falar, e aí o indígena ficava assim, mas como assim cruz? Mas eu nem sei o que é uma cruz. E aí falava sobre Deus, aí ele falava, não, mas Deus é uma grande cobra debaixo da água, sabe? Então, assim, são ideias que eles têm, que nós não entendemos, ideias que nós temos que eles não entendem. Então, é um desafio muito grande. Que é a questão do pão, né? Eu já vi algum exemplo da questão do pão. Por exemplo, muitas das vezes chega lá e o índio é acostumado a comer o beiju, né? Então, assim, você tem que mostrar que aquele beiju significa o pão, né? O Jesus pro indígena não é o pão da vida, é o beiju da vida. Pois é. Então, tem toda essa questão da cultura, né? Isso, são visões, assim, muito diferentes, que a Amy, ela percebeu, muito sabiamente direcionada pelo Espírito Santo, mas ela percebeu, né, a respeito disso. Isso é verdade, né? E teve uma outra situação que aí me passou, ainda envolvendo essa parte do politeísmo, assim, muitas religiões, muitos deuses. Ela estava passeando, né, nas ruas, já um pouco mais, assim, melhor em falar japonês, já mais um pouco... Destravada um pouquinho, mais destravada, exatamente, essa palavra. Então ela encontrou uma menininha, uma garotinha ali no meio das ruas e tal, e ela começou a falar de Jesus. Perguntou, você sabia que Jesus ama você? Sabia que Deus ama você? E a menina simplesmente falou, sim, eu sei disso. Aí ela falou de uma apresentação que aconteceu aquela noite, que os missionários iam apresentar o Deus deles. E por que eles achavam isso? Porque eles usavam estátuas de Jesus, estatuinhas de Jesus. Figuras ilustrativas, figuras né? de Jesus, assim, para ilustrar a figura de Jesus, mostrar quem era Jesus, digamos assim. Mas isso meio que confundia a cabeça deles. Porque os deuses ali já eram estátuas. Eles já tinham aqueles deuses como estátuas grandes, assim. Então, para eles era mais um deus. Era mais um deus comum, já estavam acostumados com isso. O grande problema tá aí. Então a Amy viu que isso de alguma maneira estava atrapalhando a verdadeira mensagem do evangelho, estava deturpando, estava fazendo eles pensarem que Deus era aquilo, aquela estátua tinha poder. E mesmo ela gostando, assim, era um deus, né? Era o próprio Cristo. Não era a representação de um deus, era o próprio Deus pro budista. Pois é. Isso mesmo. Exatamente. E Amy vendo aquilo, ela decidiu tomar uma atitude bem difícil, digamos assim. Porque os missionários já estavam acostumados a usar essas estátuas. E às vezes nós somos, como é que eu posso dizer? Nós não gostamos de mudança, né? Isso é verdade. E aí Isso ela é chega verdade. já ela percebe, né? Essa questão e ela resolve mudar, né? Isso Ela é verdade. vai ter uma resistência, né? Sim, e não vai ser a primeira vez que ela vai fazer isso. Já dando um mini spoiler, que não vai ser a primeira vez. E então, ela vai lá, toma, fala, critica essa parte. Mesmo que ela também goste dessas estátuas, ela gostava, assim, também de usar. Mas ela viu que aquilo estava, de certa forma, atrapalhando, afastando os japoneses de conhecerem a verdade, de conhecerem o Cristo verdadeiro. Então ela vai lá, chega no pessoal, nos missionários, e fala a visão dela. E depois de algumas semanas ou alguns meses, não tinha mais estátua. Eles tinham deixado de usar isso, tudo por conta do que a Amy tinha falado a respeito disso, que estavam distanciando os cristãos, os japoneses ali, de conhecerem a verdade do evangelho. E é o cuidado que ela tinha com o evangelho também, né? Porque deixa quase que explícito, o livro fala que os japoneses aceitavam, sim, Jesus, né? Assim como eles aceitavam os outros diversos deuses. Assim como eu aceitava Buda. Isso. Né? Então, assim, Jesus para eles era só mais um, né? E aí, por mais que eles
ouvissem e não entendessem a verdade do evangelho, eles estavam ouvindo, estavam aceitando. E assim, não é só você chegar e, como a gente estava conversando ainda agora, né? Falar o que você acredita, o que você pensa pela sua visão. Eu tenho certeza que para Amy, aquela estátua que talvez não fosse nenhuma estátua, sabe aquela figura que a gente, professor de EBD, usa com as crianças? Talvez fosse um desenho, né? Um desenho de colorido, de Jesus Cristo. Mas aquilo ali estava virando um Deus no coração dos japoneses, né? Estava virando um Deus no coração das pessoas. Até porque os japoneses ainda não conheciam a verdade, né? Pra gente, aqui no caso hoje, que nós conhecemos a verdade que é Jesus, né? Então a gente já tem essa noção de que aquela imagem não tem nada a ver, não tem poder nenhum, né? O poder está em Jesus. Isso. E aí, como ela viu que realmente estava atrapalhando, a melhor coisa, ela teve essa percepção, a melhor coisa que ela fez foi realmente tirar, né? Aí eles encontraram outro desafio, né? Agora eles teriam, na verdade, as figuras, né, as imagens, eles ajudavam a representar. Só que agora eles teriam que ser mais objetivos ainda, mais claros, porque como eles perceberam, né, através dessa experiência de Amy, que as figuras estavam distanciando os japoneses da mensagem da verdade, do conhecimento da verdade, eles deixaram as figuras e agora passaram a contar as histórias oralmente. Então eles narravam as histórias bíblicas ao invés de só apenas. Eu não sei como eles fizeram isso, porque realmente você apenas falar e não ter como ilustrar, principalmente para uma criança, deve ser algo muito complicado. Mas eles encontraram, o que importa é que eles encontraram, né? Eles encontraram O meio a certo, solução, né? Uma solução alternativa pro pra isso. problema e tiraram essa barreira, na verdade, que impedia que os japoneses distinguissem, na verdade, fizessem diferença dentre o cristianismo, e qualquer outra religião, o shintoísmo, o budismo, o hinduísmo, que eram um monte de religião ali. E não seria, na verdade, não seria mais como se eles estivessem representando o seu Deus, mas o Deus que criou todas as coisas. E não apenas um Deus qualquer. Uma estátua, uma imagem, que é o próprio Deus, né, no entendimento deles, né? Aí, a partir daí, a Amy participou de uma conferência, ela aproveitou bastante, só que ela se sentiu solitária, porque ela via o missionário Barclay Buxton com a sua esposa e os seus 3 filhos. E ela ficou pensando se Aí vai ter que um realmente dilema, seria, né, Feliz? talvez fosse bom ter Ela passa a ter um dilema na cabeça dela. Ela passa a pensar, poxa, seria muito bom, na verdade, ter essa companhia, ter filhos, ter um cônjuge ali comigo para me ajudar, para eu não ficar tão sozinha assim, não é? E Passa a então, se o que ela perguntar, faz? né? Ela toma outra decisão piedosa. Ela vai para uma gruta. Agora você não vai para uma gruta e passa várias horas de oração e perguntando assim, orando, falando a Deus o quanto ela se sentia solitária e perguntando se ela deveria se casar ou não. Até que ela ouviu em seu coração uma voz falar: ninguém que confia em mim ficará solitário. Assim, Amy agradeceu a Deus e confiou nele. Mal ela imaginava, se não passava pela cabeça de Amy Carmichael, quantas crianças a chamariam de mãe, quantos missionários a amariam, quantos missionários seriam amados de volta por ela, como ela não ficaria solitária no campo. Isso. Isso é verdade. Até que então ela estava decidida, ela e Misaki, que deveriam visitar a aldeia de Hirose, uma das maiores da região, cuja população cristã era de apenas 9. Então, planejando, orando durante o dia, elas decidem ir. Realizam assim 4 viagens. A primeira, Amy sente no coração de que Deus prometera uma conversão como resultado dessa viagem. E olha só o que aconteceu. Essa conversão acontece. Depois, Deus promete, ela sente no coração que Deus havia prometido 2 semanas depois, né? 4 conversões durante a segunda viagem. E adivinha só, aconteceu as 4 conversões e Amy se apegava tanto nessas promessas de Deus
que durante o tempo da viagem lá, ela estava convicta, vai ter 4 conversões. Vai ter as 4 conversões. E não importa o que aconteça, o que eu tô vendo, vai acontecer as 4 conversões. E a princípio não acontece, né, Felício? De E primeira. aí ela passa, mas o Senhor diz Ela que começa a seria... entrar no dilema, será realmente que vai? Será que não vai? E vai, acontece. As 4 conversões assim da maneira mais... Mas menos convencional. Na maneira de Deus, né? Assim. Aí ela realiza uma 3ª viagem e ela sente no coração que Deus prometeu 8 conversões agora. Realiza uma 4ª viagem, só pra gente assim, pular mais um pouquinho, não vou entrar nesses detalhes. E acontece. Então imagina assim, em um período de mais ou menos um mês, a população cristã dessa cidade triplica. Sim. Então de 9 vai para 27 convertidos. Só que nas viagens seguintes, Amy não sente no coração Deus falando com ela, dizendo que haveria outras conversões. E certo dia, quando ela era questionada a respeito disso, ela dizia que Deus faz cada folha de grama diferente uma da outra. Assim também são as situações. Aquilo foi algo muito específico, fazia parte do plano de Deus, mas foi algo tão específico que realmente só ele sabia o significado. E foi um milagre muito grande, né? Nem os cristãos de Herose tinham essa fé de que realmente acontecesse tanto de conversão. Tanto que eles mesmo até repreenderam Amy dizendo, olha, a gente não tem como brincar. Brincar não é a palavra mais adequada. Mas não tem como a gente ficar fazendo esse jogo de dizer, vai ter tantas conversões, a gente não sabe. O melhor a se fazer é apenas ir lá, evangelizar e deixar que o Senhor faça. Mas é aquilo, foi uma situação muito específica mesmo. Sim. Muito específica. Mas havia algo que Amy não gostava de comentar a respeito das viagens, era a saúde dela. Cada viagem que ela realizava, uma após a outra, ela se sentia cada vez mais cansada, cada vez mais desgastada. E até que chegou um ponto que Amy desmaia. E aquilo foi um choque para ela, já que certa feita ela havia dito assim, que o desmaio é a consequência de uma mente fraca. E a mente dela estava fraca então, né? Bastante fraca. Sim. Ela desmaia. A última visão que ela tem é de pessoas olhando para cobrindo ela, com os kimonos, fazendo rolos, né, como travesseiros, realmente acolhendo Amy. E ela fica pensando aquilo agora, que ela estava no quarto, escuro, não podendo abrir a janela por causa da luz do sol, do inverno, né? A luz solar do inverno. E ela, agora sim, ela começou a pensar sobre as palavras do médico da missão da China e se o corpo dela atrairia de novo, como aconteceu em Ancoutes. O diagnóstico dele era assim: você não vai sobreviver às doenças lá. Febre tifoide, dengue, febre amarela, você não vai sobreviver, por isso você não vai para a missão. Isso é verdade. E aí a gente acaba só dando um spoilerzinho, né? Já estamos quase finalizando, mas a Amy, ela vai ter que mais uma vez tomar uma decisão muito difícil, né? A respeito da missão, a respeito do trabalho que ela tem desenvolvido ali. Mas a gente vai deixar esse gostinho para a próxima, né? E agradecer primeiramente você ter ficado aqui com a gente, agradecer por ter assistido, né? Pela sua companhia, sua audiência aqui. Lembrar a você de curtir o vídeo, se inscrever no canal, não custa nada, de graça. Eu prometo que é de graça, não dura nem 5 segundos, tá bom? Então se inscreve no canal, ativa o sininho, manda esse programa aqui para um amigo seu, para uma amiga, um parente, um familiar, tá bom? Se perdeu o primeiro episódio, vai lá na nossa playlist, ele tá salvo bonitinho na nossa playlist, tá bom? É isso mesmo, Poliana Brelais. Queremos mais uma vez realmente agradecer a você e fazer esse convite para que você esteja conosco nessa viagem sobre a biografia da nossa irmã Amy Carmichael. Voltamos no próximo programa e esperamos a sua audiência. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Constante TV, uma bênção para mim e uma bênção para você. Obrigado, queridos. Obrigado.